ler um texto bíblico que está em Gênesis 3, se você tem Bíblia e trouxe, abra. Se você não tem, abra o teu celular, tablet, qualquer... O único motivo de você trazer Bíblia também é ficar atento, porque às vezes pode ser que eu leia uma bobagem aqui, né? Pode ser que eu faça... O quê? 3. Porque eu já tive uma experiência de pregar em... tive a experiência de pregar numa igreja lá em São Paulo, e daí a gente fez uma brincadeira lá, né, na pregação. E um amigo nosso lá de São Paulo mesmo botou uma roupa de crente, assim, né, terno, gravata, tudo. E a ideia era... ele chegou, pregou falou um texto, disse um endereço de um texto e começou a ler outro. E, tipo, bem efusivo, né, bem pentecostal, assim, bem nervoso. E não tinha nada a ver o texto que ele tinha dito com o texto que ele tinha lido, né? E no final, depois quando ele terminou a brincadeira lá, eu subi no púlpito e perguntei quem percebeu que ele falou uma coisa e leu outra. Daí, tipo assim, tinha, sei lá, uns 60 jovens na plateia, assim. Tipo, umas 4 ou 5 pessoas levantaram a mão. 4 pessoas entre 60. E dessas 4 eu perguntei, por que vocês não falaram? Falei, mano, tá errado. A ideia era, tipo assim, é óbvio, né? Muito dificilmente eles iam falar, mas... se chega um desconhecido na igreja e fala qualquer bobagem, se vira um cara que você gosta, um cara que você respeita, um cara que você ama, você vai aceitar a bobagem que ele fala. Então por isso que é importante trazer o texto aí para ler. Eu vou ler aqui Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Ele respondeu à mulher, podemos comer de todos os frutos do jardim. Mas Deus disse, não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então as árvores do jardim se esconderam entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Só até aí. Vamos orar novamente. Senhor, eu tenho certeza absoluta que não temos capacidade intelectual ou espiritual de compreender as tuas palavras, os teus intentos, de entender os motivos pelos quais vivemos as coisas. Não temos capacidade nem de interpretar corretamente o texto bíblico. Contamos apenas com a tua misericórdia. Quero te pedir, Deus, que a gente possa se entregar de corpo e alma, não às minhas palavras, mas que possamos uns aos outros nos ensinarmos, uns aos outros nos corrigirmos, para que a gente possa sair daqui um pouco mais próximo da tua presença, não de maneira que a gente possa, a partir disso, nos gabar e dizer somos mais próximos de Deus do que dos outros, mas sermos mais próximos da tua presença no sentido de nos parecermos mais contigo, Deus. Espírito Santo de Deus, age nos nossos corações para que a gente possa realmente te compreender dentro das nossas limitações. Amém. Esse texto que a gente leu aí é um texto muito famoso. Ele é amplamente divulgado, amplamente utilizado para justificar atitudes misóginas dentro da igreja, dizendo que a mulher fez a cagada e que o homem foi... E assim, essa interpretação é uma interpretação válida? Pode até ser, mas não é a interpretação que eu faço. Então, qualquer tentativa de punir as mulheres por ter feito isso ou aquilo, ela é idiota, na minha opinião. E qualquer pastor que usa esse tipo de texto para justificar o machismo dentro da igreja é, além de machista, um idiota. Mas essa é apenas a minha opinião, você pode discordar se você quiser. A igreja cristã,
como nós conhecemos, ela vive numa constante luta, um constante combate. E esse combate é feito contra o mundo. E algumas pessoas tendem até a dizer, existem as músicas do mundo e coisas do gênero. E tentam, de certa forma, dar a impressão de que o mundo é tudo aquilo que não faz parte do mundo eclesiástico. Então existe um mundo lá fora e nós aqui dentro. Essa interpretação ela é também equivocada. Contudo, a igreja está em oposição ao mundo, sim. Só que o mundo que a igreja se opõe, nós, igreja, nos opomos, não nós, esse grupo, mas que todo aquele que compreendeu que Cristo é o Senhor se opõe, não é o mundo físico, não é o mundo dessa maneira mais limitada de interpretação. O mundo é compreendido nesses termos como um sistema demoníaco que faz com que, de certa forma, nós tiremos Deus do centro dos nossos objetivos, da nossa vida, e tentemos colocar a nós mesmos. Tirar Deus do trono da santidade plena e coloquemos a nós mesmos. Só que, de certa forma, o homem, e quando eu digo homem aqui me refiro ao ser humano, o homem não cabe no trono da santidade. Quando tiramos Deus, se é que de alguma forma podemos tirar Deus da santidade, quando nos opomos a encarar Deus como a presença plena da santidade, no objetivo de nos colocarmos lá, acabamos cedendo lugar para o diabo. E todo aquele que vê em si mesmo algo superior àquilo que é, de certa forma, está entronizando o diabo no lugar de Deus. Essa introdução que eu dei é porque, de certa forma, essa oposição do mundo e da igreja é um tema muito rico, muito abrangente, tem muitas maneiras de encarar essa oposição, e eu vou tentar, nas próximas oportunidades de falar aqui, trazer outras coisas, falar de outros aspectos de que o mundo e a igreja estão em oposição, de que o mundo e a igreja estão combatendo. E assim, isso eu vou fazer ao longo de, sei lá, quanto tempo, quantas vezes, não vou prometer, porque quantas vezes eu puder falar, eu vou falar disso. Antes da gente continuar, é importante a gente pensar que a nossa sociedade hoje, nós vivemos nesse sistema que chama-se mundo. Um sistema que, como eu já falei, tira Deus do centro, coloca nós mesmos. E mais do que isso, o sistema onde a gente vive, ele é um sistema que está carregado de outras influências, carregado de outras maneiras de pensar. E cada um de nós aqui temos as nossas influências, nossas ideologias, nossas maneiras de encarar a política, a economia, tudo. Só que todas essas influências, todas essas ideologias, elas têm que culminar em Cristo, elas têm que apontar para Cristo. Senão elas são falsas, pelo menos para nós, enquanto cristãos. É impossível eu me dizer favorável a essa ou aquela maneira de pensar, se eu não tiver um objetivo de eu penso dessa maneira porque essa maneira me aponta para Cristo. E é muito fraco, é muito inocente achar que existe uma ideologia, seja ela qual for, política, econômica, social, seja lá o que for. É muito inocente e às vezes eu diria é até desonesto achar que existe uma ideologia que se compare a Cristo, que se compare ao Evangelho. Todas as ideologias estão abaixo. Por isso que essa discussão boba, Jesus era marxista, era isso, era aquilo, claro, né, vale quando é a piada para provocar o amiguinho. Mas quando você fala isso, você está, de certa forma, falando uma grande bobagem. É uma coisa que eu já falei e tento me transformar, tento mudar. Cristo é a minha primeira ideologia e todas as outras são derivadas de Cristo. De certa forma, não há nada de bom na Terra que não tenha sido necessariamente feita por Deus. Então, tudo de bom que qualquer ideologia tenha, seja ela direita, esquerda, socialismo, capitalismo, seja o que for,
Se há alguma coisa boa nisso, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez. De certa forma, quem coloca então a sua ideologia do lado de Deus está, antes de mais nada, duvidando de que Deus seja integral e está querendo dizer também: a minha ideologia é melhor do que a sua. Isso seria válido se o cristianismo não fosse, pelo menos para nós cristãos, a ideologia final. Antes de continuar, então, existe uma maneira de pensar em Deus. E essa maneira de pensar em Deus, ela é independente do cristianismo. Deus é um ente tal que não existe nada que se compare a Ele. Já falei isso algumas vezes aqui. Deus é eu não posso dizer que é uma criatura porque Ele não foi criado. Antes do tempo, Deus já existia. E vai existir para além do tempo. Não existe nada que eu possa fazer para colaborar com a mensagem de Deus, para colaborar com a obra de Deus. E não existe nada que eu possa fazer para impedir a obra de Deus. Mais até do que isso, não tem ninguém que se oponha em equivalência a Deus. Se existir um ente tal que se oponha plenamente à existência de Deus ou à obra de Deus, Deus não é Deus. Todo mundo aqui já viu aquela fotografia de Jesus e o diabo fazendo queda de braço, no Facebook ou qualquer bobagem assim. Acredito que o cara que fez aquilo não fez de maldade, não está, em hipótese alguma, dizendo Jesus é inferior, mas ela é equivocada. Ela passa a ideia de que de alguma forma o diabo pode ganhar de Deus. Pode ser que Jesus dê uma resbalada ali e solte o braço e o diabo ganhe. Não. A igreja cristã, como nós conhecemos, como nós concebemos a igreja, que não é esse grupo aqui, mas é a união de todos os cristãos na terra, em todos os pontos da terra, essa igreja não corre nenhum risco. Esse Deus dessa igreja não pode correr nenhum risco, porque se ele correr algum risco, ele não é Deus. Então, de certa forma, Deus não tem ninguém que se oponha, não há nenhuma força que possa combater a Deus. Deus tem o conhecimento de tudo e Deus tem potência para fazer tudo. 4 características de Deus. Falando de Deus, então, a gente volta e pensa assim: existem pessoas que também, muito honestamente, falam: a igreja não são os lugares, são as pessoas. E eu já falei isso várias vezes. Só que, se a gente pensar que a igreja são as pessoas, a gente toma novamente um equívoco. Porque as pessoas são egoístas por natureza. As pessoas são, como eu falei, colocam Deus de lado e colocam seu ego no centro. Logo, as pessoas não podem ser a igreja. Os locais, os púlpitos, os prédios, com certeza não são, como a gente sabe. Mas se não são também as pessoas, eu afirmo que a igreja são os relacionamentos. A igreja é efetivamente a maneira com a qual os cristãos se relacionam entre eles, se relacionam com o mundo e se relacionam com Deus. E quando eu digo mundo aqui, eu estou falando, de maneira bem sucinta, as pessoas não cristãs, as pessoas que não aceitaram a Cristo ou não foram aceitas por Cristo, sei lá como é que isso funciona. A maneira como eu me relaciono com os outros cristãos, a maneira como eu me relaciono com o mundo e a maneira como eu me relaciono com Deus. Esse texto que a gente leu no começo, esse texto de Gênesis 3, é uma história de um relacionamento quebrado. É uma história de um ser humano, macho e fêmea, que se relacionavam com Deus. Mas antes disso, era o relacionamento de uma criatura só, o homem, Adão. E ele se relacionava com Deus integralmente. E uma hora Deus fala: não é bom que esse cara fique sozinho. Sendo sozinho, sendo único, ele não vai entender o que é um relacionamento. Surge a mulher. E esses 2 elementos, 2 humanos, macho e fêmea, complementares, que estavam ali juntos, se relacionando de uma maneira pura, num lugar puro, em algum momento caíram, romperam o seu relacionamento de homem e mulher com Deus. E eu não vou nem entrar no mérito se... às vezes as pessoas falam: mas é literal ou não é literal? Tanto faz. É minha voz de MPM. Não importa se é literal ou se não é literal. Pode ser que seja literal, pode ser que não seja. O que importa é
esse texto não fala de biologia. Esse texto fala de relacionamento. O homem e a mulher romperam o relacionamento com Deus. E por que eles romperam o relacionamento com Deus? Algumas pessoas vão dizer, porque a serpente estava lá. A serpente, ela, em nenhum momento, ela botou a mão, visto que serpente não tem mão. A serpente aparece e fala assim, mas Deus falou que vocês podiam comer de tudo, né? E tal, e a Eva, não come, só que ele... E no final das contas, eles cedem. O pecado que a serpente sugeriu poderia ser encarado por muitos como desobediência. Só que seria uma análise muito simplista. Alguns poderiam dizer, o pecado é que a serpente queria usar da fraqueza intrínseca à mulher, qualquer bobagem desse tipo. Não. O pecado que a serpente propõe ali é, vocês querem ser iguais a Deus? E é exatamente isso que ela fala. Na hora que vocês comerem esse negócio aqui, esse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser iguais a Deus. A Eva comeu, logo o Adão comeu, seus olhos foram abertos. Ao que foram abertos, diferente do que a serpente tinha prometido, eles não se tornaram iguais a Deus. Eles se compreenderam humanos. Antes de comer o fruto, a compreensão deles era plena entre eles e Deus. Quando eles comeram o fruto, eles entenderam que eles não eram iguais a Deus. A relação entre Deus e o homem, o ser humano, era uma. Depois do fruto passou a ser outra. A relação do homem, ser humano, e Deus era uma relação plena, onde Deus aparecia e os dois caminhavam juntos, né? Os três, né, no caso. Caminhavam juntos, eles viviam aquela vida. E na hora que eles comeram o fruto, eles já não podiam mais andar juntos. Porque agora, antes o relacionamento deles era baseado em confiança. O homem e a mulher confiavam em Deus. Depois do fruto, o homem e a mulher passaram a ter medo de Deus. Passaram a ter vergonha da presença de Deus. A vergonha, o medo de Deus é uma característica nossa, de humanos. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem, mas será que Deus gosta realmente de mim? Ou, o que eu posso fazer para Deus gostar mais de mim? Será que o fato de eu ter feito isso faz com que Deus goste menos de mim? Será que o fato de eu não ter feito isso faz com que Deus goste menos de mim? Eu me converti numa realidade neopentecostal, uma realidade pentecostal e depois neopentecostal, aonde Deus era esse cara que bota medo. Deus era esse cara que chegava, batia no teu ombro e falava assim, você deu o dízimo? E se você dissesse, você não podia dizer não. Você tinha que dizer dei. Deus falava assim pra mim, assim, você não vai no culto? E você temia, eu tinha medo, tinha que ir no culto. E às vezes eu mentia, eu inventava mentiras pra mim mesmo. Lembra das 4 características que eu falei lá de Deus no começo? Deus sabe tudo. Todas as mentiras que eu inventei para Ele, tentando ludibriá-lo, são em vão, visto que Deus conhece tudo desde antes da eternidade. Esse Deus que dá medo, que é pregado em algumas igrejas, é o Deus que Adão e Eva viam. Mas Deus mesmo não se via assim. Porque Deus sabe quem Ele é. E Ele é Deus. Ele é aquele ente tal que não tem ninguém que se oponha a Ele. Não existe força que possa segurá-lo. Não existe nada que Ele não saiba. Nem momento na história que Ele não estivesse, que Ele não fosse o próprio Deus. O tempo passa, chega lá a promessa para Abraão. E Abraão tem uma promessa de que todas as famílias da terra vão ser abençoadas e tudo mais. Vocês conhecem o texto? E a partir da promessa feita a Abraão, começa a história dos judeus. E a história dos judeus, apesar de muitos cristãos, né, supervalorizarem a questão simbólica dos judeus ou a questão ritualística dos judeus, eu acredito que eu me converti ao cristianismo, não ao judaísmo, então não preciso nem dizer o que eu acho. A história dos judeus, apesar de todas essas baboseiras pregadas por aí, é uma história fundamental para a gente. Porque ela é a história
do povo pelo qual Deus falou, a partir daí de vocês vai surgir a ponte que vai nos ligar novamente. Para tanto, Deus estipulou umas regras lá para eles cumprirem, regras essas que na maioria dos casos eles não conseguiam cumprir. Assim como as regras que eu tinha quando eu era pentecostal. Nada contra a igreja pentecostal, eu não conseguia, eu não conseguia ir em todos os cultos, eu não conseguia dar o dízimo todos os meses, eu não conseguia várias coisas. O tempo passa, né? O povo judeu começa a se organizar, se estabelecer, e a partir de uma lógica que é, vou colocar essas regras para vocês conseguirem conversar, se aproximarem mais de Deus, surge um grupo dentro do grupo que é o povo judeu, um grupo tal que, por terem conseguido cumprir a maioria das regras, se sentia superior aos demais. De maneira que esse grupo até se afastava da presença de outros. Quem não consegue cumprir as regras não merece ficar do nosso lado. Quem não consegue não comer carne de porco, quem não consegue não fazer isso, quem não consegue não fazer aquilo, quem não consegue cumprir todos os rituais não pode ficar do nosso lado. É inferior a nós. Eis que chega Jesus Cristo, 2000 e tantos anos atrás, e rompe com essa regra de uma maneira vergonhosa. Rompe com essa regra de maneira vergonhosa, tanto para judeus quanto para não judeus. Jesus Cristo vem e começa a ressignificar todas essas regras e fala assim, não são as regras que vão salvar, é a maneira como, é o motivo pelo qual vocês cumprem elas. E isso é uma revolução de uma maneira que eu não preciso nem explicar para vocês. O mundo está dividido, né? A nossa história está dividida entre antes e depois de Cristo. A nossa história é dividida entre antes e depois dessa revolução. Ok, a gente surge algo que é a gênese do cristianismo e isso evolui, cresce. 2000 anos se passam e da mesma forma daquele grupo específico, aquele recorte dos judeus que não admitia a presença daqueles que não conseguem cumprir as regras, hoje nós, igreja cristã, temos também o nosso grupo de pessoas que não admite, pessoas que não conseguem cumprir as regras. E eu não preciso nem dar exemplo, vocês conhecem quem são os grupos. Eu faço parte de alguns desses grupos que não admite pessoas que não cumprem as regras. Só que o problema a diferença entre os judeus e a gente, os judeus lá, né, da época que Jesus nasceu e de nós hoje, é que os judeus, de fato, eles não tinham a perspectiva de que o motivo da regra era mais importante do que a própria regra. Ainda que a gente possa julgar eles e falar assim, eles pisaram uma bola, não souberam interpretar. Mas eles tinham que interpretar. Nós temos uma pessoa encarnada, Cristo, Deus que se fez carne, habitou aqui, andou entre nós, viveu a vida que a gente vive, com suas limitações, com seus medos, com suas tudo. E enquanto homem que foi, expressou exatamente aquilo que Deus esperava: relacionamento. Jesus se relacionava com seus amigos, com seus inimigos talvez, e se relacionava com o Pai. E aqui está o ponto. Nós, cristãos, hoje temos, de certa forma, aliás, ou pior do que isso, nós não temos a desculpa que os judeus tinham. Um judeu que passou tanto tempo escutando que a regra era a coisa mais importante e que ele deveria cumprir acima de qualquer coisa, quando ele viu Jesus falando daquela forma, ele toma um choque e fala: e agora, o que eu faço? Eu não sei nem o que fazer. Nós, cristãos, estamos há 2000 anos buscando desculpas boas para não nos relacionarmos com pessoas com as quais nós julgamos que não tem capacidade ou não tem condição de cumprir as regras que a gente mesmo estabelece. Quando Cristo está na Terra, ele se relaciona com seus amigos. E aqui está o ponto, talvez o ponto principal dessa palavra. A maneira com a qual Jesus se relaciona com seus amigos é uma maneira que não tem expectativas.
não tem expectativas e não tem medo de errar. Você pode dizer, mas Jesus nunca errou. Beleza, Jesus nunca errou. Mas ele não tinha expectativas. Por que ele não tinha expectativas? Ele se relacionava com seus amigos e quando era o momento de falar grosso, ele falava. Quando era o momento de ser amoroso, ele era. Jesus se relacionava com seus inimigos. E se há um símbolo mais evidente de Jesus na cruz, pedindo que Deus perdoasse as pessoas que estavam crucificando ele, eu não conheço. Perdoa porque eles não estão entendendo quem eles são. Esses caras que estão crucificando Jesus não se conhecem, não sabem quem são, não entenderam como se relacionar com Deus, de maneira que por um conchavo político e religioso pegaram um cara e botaram na cruz. E Jesus também se relacionava com o Pai. Quando ele está orando lá, uns momentos antes de ser capturado, Jesus faz aquela oração famosa, né? Afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Eu não quero isso, mas mais do que não querer isso, eu quero que a sua vontade seja completa na minha vida. O relacionamento que Jesus tinha com os homens e com Deus é, assim como todas as outras coisas que Jesus fez na sua vida, exemplo para nós cristãos. E quando a igreja é manifesta na terra depois da morte de Cristo, igreja é essa que é a expressão máxima da manifestação de Cristo. Não há outra forma das pessoas entenderem Cristo senão pelo relacionamento que é dado na igreja. Porque qualquer outra expressão de Cristo pode ser encarada como qualquer outra coisa. Mas relacionar-se e ter consciência de que o relacionamento se dá em amor por causa de Cristo, só na igreja. Quando as pessoas se reúnem e falam, vamos formar a igreja, vamos ser a igreja. A igreja, da mesma forma como eu falei, cria grupos que não admite quem não consegue seguir as regras. Cria grupos que não permitem que você que usa determinada roupa não pode participar, você que tem determinada sexualidade não pode participar, você que tem determinada tipo de alimentação não pode participar. Eu excluo pessoas por coisas... Aliás, eu excluo pessoas quando eu deveria estar incluindo. A igreja, então, ela se torna um ambiente que mascara relacionamentos santos na forma de relacionamentos com expectativas. Isso acontece sempre, na vida inteira. Como eu falei lá no começo, esse sistema que a gente vive, esse sistema massacrante que a gente vive, ele é assim, ele é meritocrata. Se você não fizer por merecer, você não vai conseguir. Se você não der conta, você vai ser substituído. Se você não conseguiu cumprir a meta da tua empresa, vão colocar outro cara no teu lugar. Esse é o sistema do mundo e você pode entrar até num debate se ele é certo, se ele é errado, se ele é bom, se é ruim, isso é outro assunto. Uma coisa é certa, a igreja não é assim, ou não deveria ser, ou melhor, não pode ser assim. No mundo, lá nesse sistema, quando as pessoas não conseguem atingir o seu objetivo, elas são substituídas. A igreja tem que ser ao contrário. No mundo, quando as pessoas não têm cor ideal, quando não têm o sexo ideal, quando não têm o tamanho ideal, quando não têm a nacionalidade ideal, elas são colocadas de lado. Na igreja não existe cor ideal, nem sexo ideal, nem nacionalidade ideal, nem tamanho, nem nada ideal. O ideal da igreja são os relacionamentos. Da mesma forma que a gente espera eu pelo menos espero, não ser mandado embora na empresa onde eu trabalho por cumprir todas as coisas, o judeu esperava lá na época de Jesus e o crente espera que hoje, cumprindo todas as regras, não seja mandado embora da igreja. Mas a igreja, como eu falei, tinha que ser o contrário. Todo o medo que você tem lá fora de ser substituído devia ser invertido. E dentro da igreja, o seu medo deveria ser outro. Aliás, o seu medo deveria ser
apagado. Todas as vezes que eu tenho medo lá fora de falar uma palavra, será que eles vão entender certo ou errado? Aqui dentro da igreja, eu deveria ter a liberdade para falar. Todas as vezes que eu tenho medo de determinadas posturas que eu tomo, aqui dentro da igreja, eu deveria não ter medo, na esperança, na expectativa, de que a igreja me abraçasse e dissesse: essa atitude é errada, vamos contorná-la. Essa atitude é ruim para você e para a sociedade, vamos mudar. A gente acha que, de certa forma, a igreja é um lugar dos perfeitos, mas perfeito só tem um, que é Deus. E quando a gente vem para a igreja na expectativa de perfeição de nós mesmos, nós estamos tentando nos colocar no lugar de Deus. E quando eu espero que qualquer um de vocês seja perfeito, eu estou esperando que você seja Deus, que você esteja no lugar de Deus. E muitas vezes a gente fala: pô, a igreja é a expressão de Cristo na terra. E isso causa a confusão das pessoas acharem: então eu tenho que ser perfeito como Cristo foi. Não se iluda, a gente nunca vai ser. A igreja não são as pessoas. A igreja é se relacionar de uma maneira santa. O marido e a esposa se relacionando de uma maneira santa, os amigos se relacionando de uma maneira santa, os pais com os filhos se relacionando de uma maneira santa, os irmãos se relacionando de uma maneira santa. Essas relações são as relações que vão espelhar Cristo para o mundo inteiro. Não há uma maneira que eu possa sozinho expressar Cristo. A igreja é constituída por pessoas carentes de santidade e que só são supridas nos relacionamentos. A gente estava falando aqui no começo, né, sobre a questão do machismo e tal. Eu já fiz vários comentários machistas na minha vida e continuo comentando, fazendo vários comentários que depois de comentado eu penso como eu fui idiota. Mas tá falado, né? Não tem como voltar, né? Se fosse na internet ainda dava para apagar. Mas dito, não tem como desdizer. E cada vez que eu faço um comentário idiota desses, espero que, pelo relacionamento que nós temos, você possa botar a mão no meu ombro e falar: Barba, você falou merda, cara. E espero que eu possa também olhar para cada um de vocês e cada vez que um de vocês falar qualquer bobagem, falar: vai, você está falando merda. E cada vez que você fizer uma atitude idiota, eu possa botar a mão no teu ombro e falar: cara, eu gosto tanto de você, mas eu tenho que te falar um negócio. Isso que você fez é merda. Relacionamentos santos são esses. Relacionamentos que se opõem às bobagens que os outros fazem e que se permitem ser transformados quando a gente mesmo faz bobagem. Nenhum de nós pode espelhar Cristo plenamente. Nenhum de nós pode ter a expectativa de nunca errar. Eu não tenho expectativa de que ninguém aqui vai ser sempre 100% e nunca vai pisar na bola comigo. Porque no momento que eu tenho certeza que vocês vão pisar na bola comigo, eu humanizo vocês e me humanizo para vocês. A hora que você fizer uma merda, eu vou olhar e falar assim: eu já sabia, vamos tentar mudar isso aí. E espero que nenhum de vocês tenha expectativa de que eu nunca vai errar. Porque para os mais próximos é sabido que eu erro bastante. E para os mais distantes, tenho certeza, eu erro. A palavra de hoje então fica com isso. Só tem um que é perfeito, que é Deus. Tentar se colocar no lugar de Deus, ou seja, fazer-se perfeito, é uma heresia brutal, porque não há ninguém perfeito. E esperar que os outros sejam perfeitos é tão herético quanto. Manifestar amor em forma de relacionamentos entre nós, no mundo e com Deus, é o mais próximo que a gente pode ser de um refletor de Cristo para a Terra. Só até aí, galera.